Fala galera, como combinado, a gente vai começar a resolver as questões do livro, tá certo? O livro de vocês. E pra gente não andar mais com o assunto nessa pandemia. Foram muitos assuntos vistos e agora a gente vai, não é que a gente não possa andar com os assuntos, mas a gente vai aproveitar para revisar agora usando as questões do livro, beleza? Simbora. A aula de hoje a gente vai falar sobre gráficos do movimento uniforme. Questão número 16 do livro. Deixa eu dar uma olhada aqui na página. Vocês aguardem só um instantinho. Então, vamos começar a brincar aqui com o livro Conexões com a Física, que é o livro adotado pelo nosso campus, o campus João Câmara, do IFRN. Beleza, galera? Muito bem, eu vou criar uma playlist aí no meu canal para vocês acompanharem, beleza? Aqui é a página 36, questão 16 da página 36. Então, ó, o gráfico abaixo estão registradas as posições dos corpos A e B que se movem com velocidades constantes sobre a mesma trajetória. O corpo A está numa posição inicial 40 metros e o corpo B tem uma posição inicial 0, parte da origem. Você tem aí uma reta, aquela história lá, você tem aqui uma reta, a reta que representa as posições, você tem aqui a origem dos espaços, então o nosso corpo B ele está aqui na origem dos espaços, certo? E o corpo A ele já está na posição 40, esse aqui é o corpo A. Só que a gente tem que analisar o gráfico e perceber o seguinte, ó. Olha só essa inclinação aqui. Ó. Olha só essa inclinação. Isso está dizendo para a gente o seguinte. Ó. Se eu tenho um gráfico posição versus tempo, e o gráfico tem essa inclinação, no caso aqui 40, né? Parece 90. O gráfico ele tem essa inclinação aqui. Olha só o que está acontecendo. O tempo não para, como dizia Cazuza, né? O tempo está andando aqui, ó, andando entre aspas, né? Da esquerda para a direita. E olha só o que está acontecendo com as posições. As posições estão diminuindo. Isso implica que o movimento ele é retrógrado, né? Ou seja, quando a inclinação do gráfico é para baixo, a gente diz que a velocidade é negativa. É exatamente aqui, ó, o corpo A ele tem um movimento retrógrado. Ó. Que bonito, né? E o móvel B, como vocês estão vendo aqui, ó, à medida que o tempo passa, as posições vão, minha gente, crescendo. Então o corpo B ele tem um movimento progressivo. Tranquilo? Aí vê só, tem uma outra coisa curiosa nesse gráfico, que é esse ponto aqui. Ó. Esse é o ponto de cruzamento dos dois. Ó. Veja que B está indo para a direita e A está vindo para a esquerda. Então vai chegar num ponto aqui que eles vão se cruzar. Concordam comigo? Que é exatamente o ponto de encontro aqui. Ó. É o ponto de encontro. Deixa eu apagar aqui que a figura já está carregada. Né? Temos aqui o ponto de encontro, que é uma posição aqui que eu não sei quanto é que vale. Mas por enquanto vamos embora. Vamos ler a letra A, né? A gente ainda nem leu a questão. Na letra A, olha só o que ele pede na letra A. A velocidade do corpo B. Ele diz que, perdão, dá mais uma informação aqui. Ó. O módulo da velocidade do corpo A, que é esse aqui, ó, é 8 metros por segundo. Ele dá o módulo, viu, minha gente? 8 metros por segundo, só que a gente sabe que essa velocidade ela é negativa. Velocidade do corpo A é menos 8 metros por segundo. Tá bom? Aí ele quer saber a velocidade do corpo B. Qual a velocidade do corpo B? E classifique o movimento como progressivo ou retrógrado. Ó, B não tem para onde correr não, né, minha gente? B é esse aqui. Ó. O movimento ele é progressivo. O que é que eu tenho que encontrar? A velocidade do corpo B. Aí veja que eu tenho o tempo, que por exemplo ele chegou aqui no ponto de encontro, né, foi de 2 segundos. O ponto de interseção aqui foi em 2 segundos. Se eu tiver a posição, eu vou saber o quanto que ele andou nesse intervalo de tempo e vou poder calcular a velocidade. Só que não aparece, mas eu tenho informações do corpo A que vão me ajudar. Vejam que a função horária da posição, que eu tenho certeza que os senhores e as senhoritas lembram muito bem, é essa daqui. Ó.
S igual a S0 mais VT, certo? Quem é a posição inicial do corpo A? Posição inicial do corpo A é 40. E a velocidade é quanto? Menos 8. Tá todo mundo vendo isso aí? Essa aqui é a função horária do corpo A. Então veja que se eu jogar o tempo 2 igual a 2 nessa função daqui, se eu disser aqui o instante de tempo 2 para a função A, se eu colocar aqui nessa função, eu vou descobrir a posição de A para 2 segundos, que é exatamente o que eu estou precisando. Na função A, que é essa daqui, essa função aqui é a que rege a construção desse gráfico, certo? Esse gráfico aqui, ó, é a função dele aqui representada. Então, para saber em que posição ele vai estar em 2 segundos, basta eu substituir aqui, ó, S de A vai ser igual a 40 menos 8 vezes 2. Quanto é 8 vezes 2? Vai dar 16. E 40 menos 16 vai dar 24 metros. Descobri que essa posição daqui, ó, é 24 metros. Essa posição S aqui que eu falei, que é o ponto de encontro deles, é 24 metros. Ou seja, a partir disso eu já consigo saber qual a velocidade do corpo B. Qual é a velocidade do corpo B? Certo? Qual a velocidade? Veja só, velocidade de A ele deu na informação. A pergunta da letra A é a velocidade do corpo B e a classificação do movimento. Então, V de B, minha gente. Ó, o corpo B, eu posso até montar a função horária, tá bom? Mas não precisa. Vamos calcular. Aliás, não precisa calcular a função horária agora. Ele só quer a velocidade de B, que é ΔS dividido por ΔT, não é isso? Qual é a posição final? 24, inicial é 0. Então, o ΔS, ó, o corpo B, ele vai andar 24 metros, se deslocar 24 metros em 2 segundos. Então, 24 metros dividido por 2 segundos, isso vai dar 12 metros por segundo. Então, respondida aí a letra A, qual a velocidade do corpo B, tá certo? E a classificação do movimento é progressivo, né? À medida que o tempo passa, as posições vão aumentando. Ó. B cresce, as posições crescem com o passar do tempo. Então, B tem movimento que progressivo. Não é retrógrado, né? Progressivo. Show de bola, né? Determine a função horária do espaço do móvel B. Determinar a função horária do espaço do móvel B. Eu vou responder a letra B aqui nesse impensadinho, tá bom? Vocês me deixam fazer isso, né? Qual a função horária do espaço do móvel B? E aí, como é que a gente faz isso? Fácil demais, né? Ó, S de B é igual a S0 mais V de B vezes o tempo. Concordam comigo? S0 de B, veja que B ele parte da origem é 0. A velocidade V de B a gente acabou de descobrir que é 12. Tudo isso vezes T no sistema internacional. Essa aqui, minha gente, é a função horária do corpo B. Show de bola, não é? Determinar a distância entre os corpos aos 3 segundos. Determinar a distância entre os corpos aos 3 segundos. Olha só. Em 2 segundos, minha gente, em 2 segundos eles se encontraram numa posição. Que posição foi essa, minha gente? 24 metros. Só que aí o tempo foi passando, né? O tempo foi passando e aí eu quero saber qual é a distância entre esses dois corpos em 3 segundos. Vou fazer o contrário, galera. Deixa eu pegar um ponto aqui. Ele quer saber qual é a distância. Eu vou chamar aqui, ó, S2. Em 3 segundos e vou chamar essa distância aqui de S1. Ou seja, em 3 segundos, olha só, em 3 segundos o móvel A vai estar numa posição S1 porque A está diminuindo as posições e B está crescendo. Ou seja, em 3 segundos A vai estar na posição S1 e B vai estar na posição S2.
Beleza? Eu poderia ter chamado S de B e S de A, mas vai ficar assim mesmo. Ora, S de B, nós vimos que é 12 vezes T. E S de A é 40 menos 8T, não é assim? Então, ó, para o tempo de 3 segundos, deixa eu colocar assim, ó, T igual a 3 segundos, como é que a gente vai ficar com isso aqui? Ó? T igual a 3 segundos. É só a gente substituir. Ó. 12 vezes 3 vai dar 36. No caso, 36 metros. E aqui, ó, 40 menos 8 vezes 3 vai dar quanto? 8 vezes 3 vai dar 16. E 40 menos 16 vai dar 24 metros. Olha que legal, galera. A posição de B, que é esse corpo aqui, a gente chamou de S de 2. Poderia ser S de B, né? Me arrependi, tudo bem. Então, esse ponto aqui, galera, esse ponto aqui, ó, é 36 metros. E esse ponto aqui, essa posição no eixo Y, que é o eixo das posições, equivale aqui não é 24, né? É 36, deixa eu ver aqui, rapidinho. Eu tive um lapso aqui, é o contrário. Aqui é 24, minha gente. 8 vezes 3 é 24 e aqui dá 16 metros. 16 metros. Tá bom? E aí qual é a pergunta da questão? Determinar a distância entre esses corpos aos 3 segundos. Ou seja, 3 segundos, móvel B vai estar na posição 36 e móvel A vai estar na posição 16. Então, a distância vai ser igual a... eu posso representar assim, ó, o módulo de S de 2 menos S de 1, mas já está ali, né? S de 2 menos S de 1. É a distância entre eles. Portanto, 36 menos 16, a distância vai ser de 20 metros. Olha só que legal. O móvel A cruzou com B em 24 metros. Né, o ponto de encontro aqui entre eles. Em 2 segundos isso aconteceu. Então, B passou desse ponto e A passou desse ponto. Né, os dois ocupando essas posições aqui, 16 e 36. E a distância em 3 segundos é 20 metros. Tranquilidade? Então, galera, um abraço aí para vocês. Espero que tenham curtido.